Judas, capítulo 1, dos versículos 17 até o versículo 23. Todos acharam? Está escrito assim na santa palavra do Senhor: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Oremos mais uma vez. Deus, diante da sua palavra cá estamos, e certamente não há habilidade em homem algum para expor a Sagrada Escritura. E eu me incluo nessa ineficácia, nessa inadequação. No entanto, a palavra é do Senhor e o Senhor fala com a igreja que também é sua. E eu, apenas um vaso de barro, se lhe aprouver nessa noite, Senhor, me usar como o Senhor tem feito nos últimos anos, que assim seja. Tome-me em tuas mãos mais uma vez e usa-me para a glória do seu nome, a fim de que nós todos possamos ouvir a voz do Senhor a falar conosco nessa noite. Fala conosco, Pai. Precisamos muito te ouvir. Precisamos muito te ouvir. Fala conosco. Amém. Eu li uma frase hoje, enquanto preparava o acabamento do sermão, e a frase é do fundador da Apple, falecido Steve Jobs, e esse homem dizia o seguinte: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Nas últimas exposições de Judas aqui nessa igreja, ficou muito claro o que eu e você não devemos fazer. Nós vimos que a realidade da punição dos ímpios é verdadeira. Nós vimos que existem falsos mestres e a Escritura os revela. No último sermão, nós debruçamos sobre a palavra do Senhor e ficou claro, nítido, patente de que o Senhor Jesus vem sem demora. E quando Ele vier, Ele há de julgar todos, mas há de punir os ímpios. Nos nossos primeiros sermões, 6 sermões atrás, nós também fomos apresentados àquilo que deveríamos fazer. Deveríamos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O que talvez Steve Jobs falhou, mas Judas, guiado pelo Espírito Santo, não falhou,
é que não basta saber o que eu não devo fazer, não basta saber o que eu devo fazer, mas também é preciso saber como fazer. Como eu e você podemos batalhar pela fé? Como eu e você podemos empunhar as espadas do Evangelho, erguer tremulante a bandeira de Jesus e avançarmos em direção ao império das trevas, aos falsos mestres e ao falso evangelho. Hoje nós nos debruçaremos exatamente neste tema: como podemos batalhar pela fé? Como eu e você podemos batalhar pela fé? Judas teve uma longa sessão de exposição dos falsos mestres. A partir do versículo de número 4, mais especificamente ou mais claramente no versículo de número 5, até o versículo de número 16, Judas gastou a grande parte de sua epístola em revelar este perigo que rondava a igreja da sua época e que ronda a igreja de todos os tempos. Nesse instante, Judas vai mudar um pouco o seu alvo. Ao invés de tratar ou de expor os falsos mestres, Judas vai exortar aos bons crentes. Judas vai exortar aos crentes fiéis, não mais tratando com os hereges, agora voltando a tratar aos eleitos. E isto é claro, porque no versículo de número 17, Judas volta a chamá-los de amados. Olha comigo na sua Bíblia: vós, porém, amados. Judas já havia chamado esses crentes de amados. No versículo de número 3 ele começa dizendo amados. E a partir do versículo de número 4, Judas não mais chama esses crentes de amados. Parece-nos que o pastor Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, vai retomar o tema principal por meio do amor e da exortação do bom pastor sobre as suas ovelhas. E a primeira coisa que Judas vai dizer a esses amados é que eles devem recordar das palavras dos apóstolos. A primeira coisa que eu e você precisamos saber: não dá para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos sem recobrarmos, recordarmos, rememorarmos as palavras dos apóstolos. Versículo 17 ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na introdução, no meu primeiro sermão, 6 sermões atrás, ficou claro que Judas não faz parte do colégio apostólico. Ele não é o Iscariotes. O Iscariotes deixou o seu lugar de ocupação por causa da traição. Ele não é o Judas Zebedeu, ele é o Judas, irmão de Tiago. E aqui isso é evidenciado porque Judas não se coloca como apóstolo. Ele diz: lembrem das palavras dos apóstolos. Não são as palavras dele, são as palavras oriundas do colégio apostólico, do círculo dos 12. Quem Judas tem em mente aqui? Obviamente ele tem em mente Pedro. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 3, Pedro diz a mesma coisa que Judas vai citar aqui no texto seguinte:
Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no versículo de número 29 e 30, também alertou a esta realidade. E qual é a realidade que eu e você devemos rememorar? Qual é a realidade que eu e você devemos recobrar? Qual é a realidade que eu e você devemos nos lembrar? É que nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Só um recorte teológico. Os últimos tempos, biblicamente falando, começaram na vinda do Senhor Jesus e hão de terminar na volta do Senhor Jesus. Os últimos tempos são exatamente esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. São últimos dias longos, últimos dias compridos, últimos dias alongados, e desde o tempo do Senhor Jesus, onde se inaugurou os últimos dias, até o dia em que ouviremos as trombetas no ar, haverão escarnecedores que andam segundo as suas ímpias paixões. Pedro disse isso. Nos últimos dias, disse Pedro, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O próprio apóstolo Paulo disse que no meio da igreja de Éfeso surgiriam falsos profetas. Este não é um privilégio da igreja primitiva. A igreja, no decorrer das eras, neste último tempo alongado, sofrerá nas mãos dos zombadores. E esses zombadores, irmãos, não são os de fora. Os zombadores de fora, eles são facilmente detectados. O que Judas está nos dizendo é que haverá escarnecedores, zombadores, homens ímpios dentro da igreja. E isso é atestado pela fala do Senhor Jesus. Os escândalos virão, mas ai daqueles por meio do qual o escândalo vem. A fala do Senhor Jesus é tão contundente que ele nos diz: é preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no lago do que fazer desviar um destes pequeninos. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Para batalhar pela fé, irmãos, é necessário ter em vista a palavra dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que nos diziam que escarnecedores, zombadores estariam no seio da igreja. Fariam da noiva a sua própria concubina. Andariam, conforme o versículo 18 nos diz, segundo as suas ímpias paixões, ou em outras palavras, atendendo os seus próprios desejos. Pedro nos disse que homens se levantariam e fariam da igreja fonte de lucro. Paulo, falando a Timóteo, disse que falsos mestres teriam como que o canto da sereia, que por sua vez enlouquece os marinheiros e os leva para as profundezas dos mares. Homens segundo os seus próprios desejos, homens que vivem para atender às suas ímpias paixões. Judas, nos versículos anteriores, e se você olhar um pouquinho para trás comigo, versículo de número 15, diz que Jesus voltará para exercer juízo contra todos
os ímpios acerca das suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca das palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. É este mesmo grupo que Judas está trazendo à tona. Não é um novo grupo, é o mesmo grupo, é o grupo dos falsos mestres. É o grupo daqueles que entram na igreja para fazê-la conforme a sua própria vontade. O texto nos parece que Judas não se contém. Judas precisa dar mais clareza. E no versículo 19, ele enfim vai clarificar. Ele diz: são estes os que promovem divisões. Estes homens escarnecedores, que vivem segundo as suas ímpias paixões, que foram preditos pelos apóstolos, são exatamente aqueles que promovem divisões entre ou dentre a igreja. Muitos foram mencionados na Escritura, muitos. A Bíblia, como nós já vimos, não tem nada de politicamente correto. Então dá o nome de Himeneu, de Demas, de Alexandre, o latoeiro, e dar outros tantos nomes faz parte da clareza com que a Escritura nos fala. E nós poderíamos citar alguns no decorrer da história da igreja. O presbítero Nicolau é exatamente aquele que vai fundar a seita dos nicolaítas. O presbítero Ário será aquele que fundará o arianismo. E o arianismo é conhecido hoje pelas testemunhas de Jeová. E nós poderíamos olhar tantos outros. O pastor Marcião fundou o marcionismo e disse ser ele a encarnação do Espírito Santo. Isso só para dizer nos 3 primeiros séculos da igreja e os mais famosos. Nós poderíamos vasculhar a história da igreja e nós encontraríamos divisões e mais divisões entre todos os tempos. Citando mais uma vez as Testemunhas de Jeová, o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, foi presbiteriano e depois congregacional. William Miller, fundador do Adventismo do Sétimo Dia, batista. As divisões são ocasionadas por homens ímpios que buscam atender às suas próprias paixões e fazem da igreja sua amante. Judas coloca mais um detalhe. E ele diz que esses homens são sensuais. E aqui, irmãos, tem um ponto que nós devemos nos deter a alguns instantes. Sensuais aqui não tem nada a ver com sensualidade. Eles não são sedutores. Eles não são charmosos. Não é isso. Eles são sensoriais, ou em outras palavras, sensitivos. Para ficar um pouco mais claro, eles são emocionais. Eles interpretam o mundo por si mesmos. E aquilo que gera sensações é exatamente o que os guia nas suas ações e o que pauta as suas motivações. Agora, note quanto é perigoso isso. Quantas vezes você teve sensações erradas? Ou melhor, quantas vezes as suas emoções estavam completamente equivocadas? Vamos dar um exemplo bem rasteiro.
De repente você está dirigindo e o trânsito infernal faz com que você feche alguém ou que você seja fechado. Imediatamente as suas sensações são de ira, de ódio, e quase que automaticamente você deseja a morte ou o fim ou o sofrimento daquele que acabou de lhe fechar. Os que promovem divisões não são pautados pela Escritura, e é por isso que eles são falsos mestres. Eles se pautam nos seus próprios sentimentos, e isso é fácil de identificar no evangelicalismo brasileiro. A maioria dos líderes tem visões, sensações, sentimentos e emoções. Eu estou sentindo aqui. Cada arrepio é interpretado como vontade de Deus. Cada sentimento ruim é interpretado como vontade de Deus. Crente não tem sexto sentido, crente tem a Escritura para nortear o seu pensamento. E aquilo que for contrário à Escritura é anátema, é maldito, conforme Paulo nos diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. E estes que agem segundo seus instintos naturais, que agem com uma mentalidade mundana, que agem com uma carnalidade total, a Bíblia diz no versículo 19 que eles não possuem o Espírito. Na aparência de piedade, de santidade e de preces, conforme Judas nos ensina, estão desprovidos do Espírito Santo de Deus. Lembrem-se das palavras dos profetas. Lembrem-se das palavras dos apóstolos. Lembrem-se das predições do passado, de que haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina, cercar-se-iriam de mestres conforme as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, amontoariam para si pessoas que falariam exatamente aquilo que eles gostariam de ouvir. Como eu e você devemos batalhar pela fé, entendendo que nós somos o alvo das antigas profecias e das antigas palavras dos apóstolos. Isso vai acontecer conosco. Mas há um segundo aspecto. Versículo de número 20, até o versículo de número 21, Judas diz: vós, porém, amados. Mais uma vez ele vai chamar a igreja de amados. Mais uma vez ele vai demonstrar os seus ternos afetos. Paulo diz que a grande função de um pastor é o aperfeiçoamento dos santos, é com que os santos sejam aperfeiçoados dos seus dons e talentos, para que eles venham a se parecer mais com Cristo. E é exatamente isso que Judas está dizendo, é exatamente isso que Judas está fazendo. Ele está pedindo para que esses irmãos cultivem virtudes e edifiquem piedade. Para simplificar, a segunda coisa que eu e você devemos fazer para batalhar pela fé é edificar a nós mesmos com virtudes, piedade e densa teologia. Alguém disse em algum lugar que teologia divide igreja. Isso é um erro terrível. O que divide igreja é carnalidade e falta do Espírito Santo. Teologia consolida a igreja. E se a sua teologia é não ter teologia, ela é um jeito de entender Deus e o mundo.
Não me envolvo em debates teológicos. Quem não tem teologia, quem não consegue defender aquilo que crê, em nada é capaz de crer. Judas vai dizer: edifiquem a si mesmos com virtudes e com boa teologia. E aí ele vai começar a elencar. Versículo 20: edificando-vos na vossa fé santíssima. Agora note o paralelo. Versículo 20, edificando. Versículo 19, dividindo. Há uma relação direta. Há uma necessidade de edificar-se na fé. E aqui fé não é o subjetivismo, isto é, não é aquilo que você sente. Fé é o conjunto das doutrinas cristãs. É a mesma fé que Judas defende lá em Judas 3, batalhar pela fé. É esse conjunto doutrinário. A fé cristã, ela tem um denso conjunto de doutrinas, e compete a cada crente edificar a si mesmo nesse conjunto de crenças. Pedro nos diz: estejam prontos para responder a razão da esperança que há em vós. Cada crente tem que dar razão àquilo que crê. Tem que conseguir demonstrar. A palavra edificando é a ideia de construindo. Construa, ou seja construído no conjunto da fé santíssima. Agora note, a fé que uma vez foi dada aos santos só poderia ser santíssima, só poderia vir do alto, só poderia ser brilhantíssima, perfeitíssima, boníssima, justíssima, e nós por aí continuaríamos andando. Só que eu disse também de virtudes, e a primeira virtude que todo crente deve saber cultivar é a fé. E aqui você pode colocar dos dois lados: a fé que faz com que nos movemos, e a fé que é o conjunto daquilo que cremos. Edifiquem-se a si mesmos com virtudes, piedade, boa teologia. Judas vai nos dizer: orando no Espírito. Note mais uma vez o contraste. Versículo 19, os que promovem divisão não têm o Espírito. Os amados crentes oram no Espírito ou pelo Espírito. O que significa isso? Em conformidade com o Espírito Santo. De acordo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o intérprete de Deus para as nossas preces. A gente ora aqui, a nossa oração é interpretada pelo Espírito e apresentada a Deus. E nós não temos as nossas orações atendidas porque pedimos, e pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio prazer. Judas está dizendo que para batalharmos pela fé, temos que edificar a nós mesmos, aprendendo densa doutrina e orando em conformidade com a palavra de Deus. Você já experimentou orar aquilo que a Bíblia nos pede para orar? Orar textos bíblicos. Ore para que haja paz em Israel. A ideia de Israel do Antigo Testamento é a ideia de igreja do Novo Testamento, o povo santo de Deus. Orem por coisas bíblicas, orem no Espírito, orem pelo Espírito, orem em conformidade com o Espírito, orem de acordo com o Espírito. As nossas orações são contrárias ao Espírito Santo. A gente ora por carro, por casa, por viagem, por aumento de salário. A gente não ora por santidade. A gente não ora por cristianismo apresentável e apresentado. A gente não ora para sermos conformados na imagem de Cristo. Orem no Espírito. Batalhem pela fé, lembrem-se dos apóstolos, lembrem-se dos profetas, edifiquem a si mesmos na fé, orando no Espírito. E aqui, a segunda virtude. Se a primeira virtude é fé,
a segunda virtude de todo cristão é a oração. A oração. Não podemos batalhar pela fé se as nossas orações se restringem ao momento da nossa alimentação. Aliás, irmãos, fica aqui a dica: só os animais do campo comem sem dar graças. Só as feras da terra comem sem agradecer ao Criador. Se a sua oração ela está restrita ao momento da sua refeição, ouso dizer que você não ora. Orando sempre, em todo tempo, orando de acordo com a palavra, orando de acordo com a doutrina, alicerçado entre teologia, virtude e piedade. E por que eu estou dizendo teologia? Porque apareceu aqui a terceira pessoa da Trindade, orando no Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Olhe comigo o versículo posterior, a continuidade. A premissa posterior, não o versículo, desculpem. O próximo texto. Não, é o versículo 21 mesmo, desculpem. Guardai-vos no amor de Deus. E notem, edificando-vos, verbo, orando, verbo, guardai-vos, verbo, são todas ações que cada um dos crentes devem fazer por si mesmos. Guardai-vos no amor, se escondam no amor, pensem pelo amor, busquem o amor, confiem no amor de Deus, o Pai. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Batalhe pela fé, aprendendo a guardar de forma confiante no amor de Deus. Terceira virtude cristã apareceu aqui: amor. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro amor, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós não queremos que os homens nos façam, não devemos fazer aos homens. Devemos estar pautados no amor, mas o amor a despeito de doutrina é anarquia. O amor deve estar sempre restrito por aquilo que Deus diz que é amor, por aquilo que Deus diz ser o verdadeiro amor. E para nós caminharmos na teologia, apareceu a primeira pessoa da Trindade, o amor do Pai, o amor de Deus, o Pai. Olha o que Judas está nos dizendo: edifiquem-se no conjunto doutrinário, orando, amando o Espírito e o Pai, e tendo a relação teológica entre eles. Eu não estou dizendo que você deve absorver as coisas pela razão, não é isso, mas você deve entender que há um só Deus em três pessoas distintas, sem contudo serem três eternos, mas é um só eterno. Sem contudo serem três deuses, mas é um só Deus. E como é que eu explico isso? Não explico, eu simplesmente leio a Escritura, compreendo que essa é a verdade de Deus e coloco dentro da limitação da minha mente as conclusões possíveis que eu posso chegar. Nós não temos a mente de Deus e nunca teremos. Para Deus é muito simples ser um só Deus em três pessoas distintas. Para nós isso é um mistério terrível. Terceira virtude da fé cristã, o amor. E aí nós vamos para a última: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui nós temos a esperança. Então note, batalhe pela fé,
construindo doutrina, orando a Bíblia, se guardando no Pai e tendo a esperança da volta do Filho. Vivemos aqui com vistas ali. Vivemos o hoje com o olhar para o amanhã. E o que nos faz continuar é a certeza de que a misericórdia de Jesus jamais há de falhar. Esperando a manifestação misericordiosa e graciosa de Jesus no dia da volta dele. Eu sou de um tempo que a mensagem da volta de Jesus era muito, muito, muito importante dentro da igreja. E me parece que os anos vão se passando e a ideia da volta de Jesus vai se tornando cada vez mais distante do pensamento do evangélico médio. Mas, irmãos, a Bíblia diz claramente que Ele voltará, e nós temos que esperar essa volta para agora, como virgens sábias que deixam o seu azeite pronto. A metáfora ali é: o noivo vai embora, ele volta, ele precisa ver a tocha acesa para identificar onde está a sua noiva. Então é em alerta, é sempre pronto, porque a volta do Filho do Homem será como um ladrão, sem aviso. Esperança na volta de Jesus é a quarta virtude evangélica, cabal: fé, oração, amor e esperança. Mas, como eu disse a vocês, Judas está sendo teológico, então ele vai trazer a segunda pessoa da Trindade no nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo, note o que ele está dizendo: edifiquem-se a si mesmo no Pai, Filho e Espírito, nas virtudes evangélicas, fé, oração, amor e esperança, fazendo o conjunto doutrinário um aspecto da vida, e a vida evangélica um aspecto da doutrina. Oração e teologia, teologia e oração caminham de mãos dadas. Alguém já disse que a boa teologia incendeia o coração e move os passos. O bom teólogo é aquele que evangeliza e vive para proclamar o evangelho. Agora note que Judas vai chamar Jesus do seu nome mais composto: Senhor Jesus Cristo. E aqui uma nota de rodapé para nós: todo aquele que crê em Jesus como Senhor, como Salvador, certamente espera a vida eterna, e mais, confia na vida eterna. Lembrem-se das palavras dos apóstolos que vos diziam que nos últimos tempos nós teríamos ímpios, enganadores, escarnecedores. Enquanto isso, edifiquem-se a si mesmos na fé, na oração, no amor, na esperança, crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, agindo em direção à fé, fazendo com que as nossas estruturas sejam fortificadas para o dia da tormenta. Mas há um terceiro aspecto, e esse terceiro aspecto está aqui no versículo de número 22 e 23. Olhe comigo: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Na sua Bíblia tem um ponto e vírgula no final dela. Na linha de baixo, versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, ponto e vírgula. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque há três grupos aqui.
E eu e você temos que batalhar pela fé, buscando os que estão se perdendo. Não dá para batalhar pela fé sem percorrer as veredas do mundo. Não dá para batalhar pela fé dentro de casa. Não dá para batalhar pela fé sem se relacionar com pessoas que estão se perdendo. É muito estranho esse monasticismo evangélico, isto é, os crentes vivem a sua vidinha e não têm contato com ninguém não crente. Isso é uma coisa de doido. Como ouvirão se ninguém prega para eles? Se nós estamos nas nossas reuniões, querendo estar um junto ao outro em todo tempo, sem nunca abrir a porta para aqueles que estão se perdendo. Para batalhar pela fé, eu e você devemos buscar aqueles que estão se perdendo. Versículo de número 22, aparece o primeiro grupo. Tenham misericórdia, tenham compaixão, compadecei-vos dos que estão na dúvida. E qual é a dúvida aqui? Entre a boa doutrina e a má doutrina, entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Há uma tradução antiga que diz o seguinte: tenham misericórdia daqueles que estão a um passo do precipício. A dúvida nesse caso faz com que as pessoas não consigam se alicerçar. E digo mais, o discurso do falso profeta é mais adocicado do que o discurso da verdadeira teologia. Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. Isso é o que Jesus disse. Não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus se compadecer daqueles que estão se perdendo. Note que é tirar a responsabilidade do homem e colocar a responsabilidade de Deus. Eu vim para salvar o que tinha se perdido. A busca é de Deus para o homem, não o homem em direção a Deus. E os falsos profetas invertem exatamente essa dinâmica. Compadeçam-se daqueles que estão na dúvida. O segundo grupo, pode colocar aí para você entender melhor, na frente do versículo de número 23, põe outros, salvai-os. É um outro grupo. Então há um outro grupo, salve-os, arrebatando-os do fogo. É claro que crente nenhum tem o poder de salvar ninguém. O homem não é capaz de salvar a própria vida, nós entendemos isso. Mas o que Judas está nos dizendo é que o instrumento pelo qual Deus decide salvar é o homem. Então o instrumento pelo qual Deus direciona a salvação é por meio de homens. E aqui Judas diz: compadeçam-se dos que estão na dúvida entre seguir o verdadeiro evangelho e o falso, mas tenha pressa para salvar aqueles que estão no fogo, estão chamuscados. A ideia aqui vem de Amós, beirando o juízo. Há quanto tempo não choramos por almas que estão indo para o inferno? Há quanto tempo não nos compadecemos de uma alma indo para o inferno? Há quanto tempo não levantamos de casa para falar com alguém que temos absoluta certeza estar indo para o inferno? Batalhem pela fé, tenham misericórdia daqueles que estão na dúvida, um pé cauto, pé lá, mas sejam ligeiros, pois há pessoas à beira do precipício. Mas há o terceiro grupo e último. Quanto a outros, depois do ponto e vírgula aí no versículo 23, quanto a outros, sede também compassivos em temor, vírgula, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está tentando nos dizer aqui?
Outros ainda, tenha misericórdia, mas façam isso com profunda cautela, pois esses homens têm o corpo e as vestes contaminadas pelo pecado. Em outras palavras, o que nós devemos entender é que tenham misericórdia, mas cuidado para não se misturarem com os falsos profetas ou com os falsos mestres. Tenham muita cautela. Tenham misericórdia, sim, falem, exortem, busquem, mas tenham muito cuidado, porque de uma hora para outra podemos trocar de lado. Tenham grande, profunda cautela. Às vezes a gente escuta de namoros missionários, né? O menino crente vai buscar uma moça descrente. A moça crente vai buscar um rapaz descrente. Eu gosto tanto dele, é tão bonito. A Bíblia diz: tenham compaixão, mas cuidado, porque é muito mais fácil um crente se tornar um mundano do que um mundano se tornar um cristão. E é muito mais fácil você se bandear para os falsos mestres do que converter e convencer os falsos mestres. Vamos encerrar e resumir essa história para a gente terminar? Batalhem pela fé. Como? Lembrem-se que estamos em guerra. Haverá batalhas, falsos profetas, falsos líderes. Há um cenário, um campo minado. Para resistirmos e batalharmos pela fé em vitória, devemos nos edificar a nós mesmos, boa teologia, boa prática, boa vida, piedade e virtude a serviço da glória de Deus. Devemos cultivar a fé, a oração, o amor, a esperança. Devemos crer no Pai, no Filho e no Espírito. Devemos entender que a teologia não divide, a teologia alicerça, e temos que esperar e confiar na misericórdia do Senhor Jesus, que há de nos salvar para a vida eterna. Mas não podemos só pensar em nós, é necessário sair percorrendo as vielas do mundo, é necessário sair percorrendo em busca daqueles que estão se perdendo. Há muitos que estão com pecado e outro lá, há outros que estão à beira do precipício, chamuscado pelas chamas do inferno, e há outros que devemos ter misericórdia, mas muito cuidado, porque eles podem nos arrastar junto a eles. É a mesma coisa do nadador que vai salvar a vítima de afogamento, mas acaba sendo arrastada para a profundeza do rio, lago ou mar, por não ter experiência. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Quem é você dessa história toda? Aonde você está aqui? Quem você é? Os apóstolos você não pode ser. Apóstolo bom é apóstolo morto, são os 12. Apóstolo você não pode ser. Sobra para nós o bom pastor, sobra para nós o falso mestre, sobra para nós o crente que se edifica, sobra para nós o crente que evangeliza, mas sobra para nós também aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão indo para o inferno ou aqueles que têm as roupas de baixo sujas por excremento do próprio pecado. Eu não tenho condições de afirmar quem você é. Eu não tenho isso. Eu não tenho condições de lhe dizer: você está entre esse, aquele. Eu não tenho isso. Há indícios, mas o coração do homem é terrivelmente corrupto. E é óbvio que a gente não conhece o coração de ninguém, mas pelo fruto nós conhecemos as árvores. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza: eu posso não saber quem você é, mas Deus sabe exatamente quem você é. E Deus sabe exatamente onde você está nessa história. E Deus sabe exatamente qual dos personagens desse enredo nós somos. O meu apelo é que todos nós
nos bandiemos para a sã doutrina. Que todos nós abandonemos os partidarismos e caminhemos em direção à fé evangélica, construindo virtudes, piedade e boa teologia, vivendo no amor, na fé, na graça, na misericórdia e na esperança. E ao invés de disputas internas, nos lembremos que há muita gente se perdendo, há muita gente indo embora, há muita gente morrendo, enquanto se luta por manter cargo na igreja. Que Deus me ajude e te ajude, que Deus nos faça entender que a nossa luta é outra, e que de uma vez por todas, nós devemos direcionar as nossas armas para quem de fato é nosso inimigo. Oremos ao Senhor. Deus, só o Senhor sabe quem nós somos nesse campo, nesse tabuleiro de xadrez. Só o Senhor sabe quem de fato nós somos. Então nós te pedimos, tira de nós as sensações e as emoções que nos levam a achar que somos isso ou aquilo. Revela-nos pela palavra, revela-nos pela Escritura, nos mostre os nossos erros e os nossos acertos e nos conforme à imagem do seu Filho. Faça isso, Senhor, pois o que está em jogo é a vida eterna ao seu lado, porque todos os homens terão a vida eterna, alguns eternamente no inferno, outros eternamente contigo. O que está em jogo no fim das contas é a salvação de cada um. O que está em jogo no fim das contas é a vida de cada indivíduo. Faça isso, Senhor, nos leve ao Senhor, nos conforme, nos corrija, nos exorta, nos leve verdadeiramente para o seu lado, pois esse é o único lado que importa no fim das contas. E esse é o lado que nós queremos ficar. Esse é o lado que nós queremos ficar. O lado da fé santíssima. O lado do amor do Pai. O lado da misericórdia de Cristo. O lado do consolo do Espírito. E nesse lado, somos convocados a convencer, a pregar, a fazer o que tivermos que fazer. Convencer não podemos, eu sei, Senhor. É a ânsia por fazer, devemos fazer por aqueles que estão na dúvida. Há tanto se perdendo, há tanta gente morrendo, há tanta gente morrendo. Nos faça batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, sabendo que os apóstolos disseram que estaríamos em guerra, que temos a obrigação de edificar a nós mesmos, e compete a nós o evangelismo da última hora. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos desperte para a realidade do que estamos fazendo e do que nós somos. Oramos em nome de Jesus.